Política, com Rosiane Carvalho. 4h45. Vamos trazer os bastidores da política com Rosiane Carvalho, que já está conosco na ponta da linha para trazer informações. A gente teve um bate-papo na sexta-feira, foi corrido, também tinha o hashtag Toadas, mas a Rosiane Carvalho já está aqui conosco. Rose, muito boa tarde para você. E hoje sim, vamos lá passar a régua nas atualizações a respeito dos bastidores da política. Boa tarde, Thaís. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Band News Difusora também. Vamos de dois assuntos. Um para atualizar aí as falas, as conexões das candidaturas, e outra para falar de um evento muito importante que tem a ver com a eleição também, que foi a posse da nova direção, a gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que vai comandar a eleição desse ano. Rose, então a gente começa pelos bastidores da política. Tem Alberto Neto. O que a gente pode trazer nessa corrida à Prefeitura de Manaus também? Olha, eu estou até localizando aqui enquanto você fala as minhas anotações. Eu falei pela manhã hoje com o deputado federal, Alberto Neto, que é pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Você lembra, nas últimas colunas que a gente fez antes do meu período de folga, que a gente estava cobrindo aquele evento importante para a eleição desse ano, que era a vinda do presidente Bolsonaro no contexto da pré-candidatura, e a gente ia também perceber como ia se comportar esse eleitorado pró-Bolsonaro aqui em Manaus. Pois bem, o evento aconteceu há cerca de uma semana, houve uma expectativa em certa parte frustrada, em função de que a arquibancada ali da Arena Amadeu Teixeira, a parte, sobretudo de cima, ficou muito esvaziada, as imagens mostravam isso. E havia uma expectativa que aquilo ficasse lotado, porque sempre foi comum que o presidente Bolsonaro pisasse em Manaus e os seus fãs todos, se alvoroçassem a se acumular, se aproximar dele. Isso aconteceu, inclusive, no momento mais terrível, que foi a pandemia. Assim, a ligação dele uma ligação de vídeo fazia um acúmulo horroroso de pessoas, que causou morte de muita gente também, as aglomerações. Pois bem, nesse contexto, houve uma expectativa frustrada nesse sentido do público, na Arena Amadeu Teixeira. E também as especulações do que possa ter provocado esse esvaziamento na agenda do presidente Bolsonaro. E uma das informações que se tem, Thaís, é que grupos políticos ligados à Angélica, que apoia o presidente Bolsonaro, que é bolsonarista, meio que boicotaram o evento do presidente Bolsonaro em função de ser um evento direcionado ao apoio do Alberto Neto. Isso ficou muito claro na fala e no posicionamento do presidente Bolsonaro. Ele se movimentou, só para situar vocês, pelo que eu percebi, que eu estava lá no dia do evento, ele se movimentou e fez questão de dar palavras e acenos para demonstrar a predileção dele do Alberto Neto. Teve até um momento que, tinha uma série de políticos, que ficam ali na aba do presidente Bolsonaro, e que ele pediu para ele se afastar, ter gesto com a mão, que aquele momento era do Alberto Neto, e botou a mão no ombro do Alberto Neto para fazer imagens, fotos, então, que fortalecesse o nome desse pré-candidato à Prefeitura de Manaus, do PL, que é o Alberto Neto, deputado Alberto Neto. Isso ficou bem claro, a mensagem que ele quis passar. Mas houve essa questão do esvaziamento do público e as pessoas colocam na conta desse grupo evangélico. Eu vi também o Coronel Menezes, por exemplo, compartilhou com seus aliados informações de que uma ala desses grupos evangélicos, que tem um comportamento político, eleitoral também, está simpático e conversando com o Roberto Cidade, que é o candidato da base do governador Wilson Lima, que hoje o Coronel Menezes, por ter se filiado ao PP, também faz parte. Bom, então tem esse contexto todo. Eu perguntei do Alberto Neto o que ele achava a esse respeito. E ele deu uma explicação que eu acho que é importante a gente compartilhar, e alguns argumentos têm muito sentido, a meu ver. Primeiro que era uma sexta-feira, era complexo reunir tudo aquilo, tinha um show da Joelma bem ao lado, E ele diz que essa circunstância, os outros pré-candidatos em circunstâncias diferentes não conseguiram reunir tanta gente, Ninguém consegue reunir aquela quantidade de gente que o Bolsonaro reuniu, que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, quando eles conseguem reunir muita gente, geralmente são cargos comissionados.
Essa é a palavra avaliação do Alberto Neto. O público dele, que foi lá, segundo ele, mesmo não cumprindo as expectativas ou sendo atacado de alguma maneira para atingir a imagem, a pré-candidatura, na leitura dele, é um público que compareceu de forma espontânea. E para ele o recado foi dado também pelas redes sociais e tem outros alcances. Essa é a avaliação do Alberto Neto. Um outro dado que ele colocou é que ele também tem tido conversas com grupos evangélicos que apoiam o presidente Bolsonaro, e ele disse que um dos principais, né, que tem se aproximado muito dele, é a Igreja Mundial. Então, ele acredita que esse diálogo, né, com o público evangélico que apoia o presidente Bolsonaro e em algum momento vai compreender que ele é o candidato do presidente Bolsonaro porque ele cumpre os requisitos que o bolsonarismo, né, que essa pauta bolsonarista exige de um candidato. Essa é a avaliação aí do Alberto Neto para esse momento, e ele acha que o resto é mimimi, né, dos adversários, inclusive da esquerda, que ele fala que a esquerda não consegue reunir ninguém aqui em Manaus, então não tem nada que está falando dele. E que o Amon, ainda sobrou para o Amon, ele disse que o Amon só faz reunião em auditório pequeno, portanto nenhum deles consegue reunir o público que o presidente Bolsonaro e ele reuniram naquele evento lá de lançamento de pré-candidatura. Resposta dada, hein, Thaís? Resposta dada. Rosiane, você já estava acompanhando essa movimentação, pode falar também, além do que o deputado federal, capitão Alberto Neto, tem a falar, com também muita precisão, porque você acompanha essas reuniões, está sempre na ativa nesses bastidores. Mas a gente também teve a posse da nova presidência do TRE e reuniu alguns candidatos que já se colocaram seus nomes à disposição para a corrida à prefeitura também, Rose. Thaís, foi super concorrido. Eu não pude estar lá de manhã. A nossa repórter aqui da coluna de política, Giovana Marinho, esteve lá. E fora as outras fontes que eu pude conversar também. Então, para sabe aquele brinquedinho do Cubo mágico. Cubo mágico. Se mexer uma peça, vai ter que mexer na outra. Diz que quando uma pessoa precisava se locomover, as outras tinham que se encostar na parede, dar um passo, ir para frente também ou ir para trás, de tão concorrida que estava a posse da nova gestão do TRE, de políticos, autoridades civis e militares. E também, como você destacou, 3 pré-candidatos à Prefeitura de Manaus desse ano, né? O prefeito de Manaus, o Davi Almeida, o Roberto Cidade, né, o presidente da Assembleia, e também o deputado federal Amon Mandel, estavam presentes lá. Se a gente for falar da eleição 2026, a gente pode aumentar o número de pré-candidatos aí. Tinha a presença do governador Wilson Lima, né, uma das principais autoridades, do senador Eduardo Braga, também estava presente nessa posse, o ministro do STJ, o Mauro Campbell, que é uma das principais autoridades, quando a gente fala de estado do Amazonas, né, também veio prestigiar a presença a posse dessa gestão temporária do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, e eu já explico por que temporária. E me chamou a atenção também, que eu pude apurar aqui com as fontes, a presença da ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon. Ela é um nome que era num momento em que o CNJ, inclusive, tinha uma outra conexão com a sociedade, uma outra imagem extremamente atuante nas questões de corrupção e de melhoria dos serviços jurisdicionais no país inteiro. Ela era extremamente rigorosa, inclusive na gestão dela, ações da Eliana Calmon foram responsáveis pelo afastamento de um desembargador que já está aposentado hoje, Ari Moutinho, que tinha a ver também com o processo no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Na época, uma juíza fez uma série de denúncias, a doutora Maria Eunice, que também está aposentada agora, mãe do atual PGJ, que é o Alberto Nascimento Júnior, né? Então você vê que as conexões aí, a presença da ex-ministra traz aí uma série de memórias da atuação dela no âmbito nacional, mas também relacionada ao judiciário do Estado do Amazonas, a Justiça do Estado do Amazonas. Bom, além disso, Thaís, assim, teve algumas saias justas que as pessoas perceberam, notaram como saia justa. Por quê? Porque há ali vários adversários que de bastidores ou de públicos andaram se alfinetando, né? Inclusive os pré-candidatos. Então, a informação lá de bastidores é que quando chegou o governador Wilson Lima, eles não viram de imediato o governador cumprimentar
da mesma forma que cumprimentou outras pessoas, o Davi Almeida e o Eduardo Braga, mas foi extremamente gentil depois na sua fala. E depois houve outros cumprimentos ali que a gente pode perceber que é característica do governador, ele tem uma forma de demonstrar suas demonstrações públicas, né, mais espontâneas, diferente do Eduardo Braga, que é mais sisudo. Não sei se você tem essa imagem aí, a Giovana me mostrou algumas imagens. Conversa de pé de ouvido entre o prefeito Davi Almeida, essa foto é o Davi Almeida, e o Eduardo Braga, né? Diz que o Roberto Cidade mostrava todos os dentes o tempo todo nas fotos. Esses são os comentários que surgiram ali dos bastidores dessa posse no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E por que é importante? Por que é temporário? Bom, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele dá mandatos, né, para esses membros desse colegiado que faz o julgamento, mas que os dois, o presidente e o vice-presidente, acabam também tendo funções administrativas, de gestão e também de pauta, né, da pauta da condução da eleição. Então, um novo mandato seria de mais 2 anos, terminou o mandato da desembargadora Carla Reis como vice-presidente e do desembargador Jorge Lins, e se eles assumissem até o final do ano, já seria um segundo mandato, não cumpririam na possibilidade de ser prorrogado o mandato de 2 anos. Então, houve esse ajuste para que haja uma possibilidade da desembargadora Carla Reis, por exemplo, que é vice-presidente, ser conduzida à presidência do TRE. Isso ainda vai, claro, que depender das organizações, das tratativas internas, da política interna que há também no Tribunal de Justiça do Amazonas. Mas, nesse momento, esses 2 desembargadores, o doutor João Simões e o desembargador Ayrton Gentil, assumem como presidente e vice-presidente, respectivamente, para a condução desse pleito de 2024. Então, eles estão à frente dessa gestão do TRE para todos os municípios do Amazonas, né? Eles têm uma gestão que compreende a questão do voto, mas também a análise da propaganda, dos possíveis excessos, antes, durante e depois da campanha, que é julgado pelos processos que vão ser apresentados possivelmente. Bom, é isso. Claro que as decisões mais imediatas, as primeiras decisões, como é uma eleição municipal, está a cargo dos juízes. Já tem ali juízes atuando e sendo acionados pelos candidatos, principalmente pelo prefeito Davi Almeida, nesse momento aí de pré-campanha. Então, resumindo a isso, doutor João Simões é um desembargador extremamente experiente, a imagem de como gestor de alguém muito disciplinado, muito metódico, muito certinho ao que os advogados, funcionários do Tribunal de Justiça falam a respeito dele, né? E a expectativa é que ele possa ter essa função mesmo de magistrado, nessa função administrativa de tudo que envolve a justiça eleitoral. Eu percebo também mais um detalhe importante para a gente, que é muito aberto à imprensa, à comunicação, a propagação de informações que sejam importantes para a população, mesmo as mais complexas dentro do âmbito técnico e também da questão do direito, né, da questão do judiciário mesmo. É isso, Thaís, isso é um resumo básico. Espero ter colocado as informações principais para vocês. Colocou sim, Rosiane, com toda certeza, mas a gente sabe que essa movimentação desses bastidores, esses pequenos detalhes foram percebidos pela Giovana Marinho, são importantíssimos para a leitura que você traz aqui para a gente no nosso Band News Amazônia, segunda edição. Te esperamos para o Exclusiva aqui em breve, Rose, e até mais. Thaís, oi, Rose. Deixa eu falar só um minutinho, só para registrar, o ex-governador José Melo também esteve presente lá, e a Giovana fez uma pergunta para ele se ele também seria candidato esse ano, lá no TRE. Você lembra que o governador José Melo sai do governo cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E eu hoje estava lá superando, a coisa parecia estar superada, porque ele estava só sorriso. Bom, e aí essa pergunta da Giovana, feita a ele respondeu que já pendurou a chuteira e deu uma gargalhada. É isso. É o bastidor de hoje. Ah, perfeito, Rose. Bem pontuado também sobre essa situação. A gente espera para o Exclusiva aqui para trazer muito bastidor também da política, muitas análises. Até mais, Rose. Um beijo. Um beijo.